Terminei a terceira temporada de From e olha, precisamos conversar a respeito daquele homem de bandana vermelha que aparece logo no primeiro episódio. Sabe do que eu tô falando? Então vem ver comigo depois da vinheta. Fala, meus queridos, eu sou o Diogo Alpendre e seja bem-vindo a mais um Viu Comigo. Que série viciante, coisa pra maratonar. From foi uma grata e excelente surpresa e sugestão dada por muitos de vocês nos comentários dos vídeos que nós fizemos sobre Ruptura. Eu conheci por vocês. E agora, depois que Ruptura terminou, eu resolvi assistir e viciei. Posso dizer que foi obsessão à primeira vista. E é difícil, né? Porque depois de Ruptura tudo parece meio blá. Mas From conseguiu me pegar. E já analisei a primeira e a segunda temporada e deixo aqui o link para os vídeos para que vocês que ainda não assistiram assistam. E agora, com a terceira temporada concluída, nós vamos analisar tudo e teorizar. Então já aproveita, deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal e ativa as notificações para não perder nada. E nesse vídeo aqui nós vamos analisar a terceira temporada, falar um pouco sobre as conexões com as temporadas anteriores e aí então falar sobre o que eu penso do Homem de Bandana Vermelha. Então vamos direto para o vídeo de análise da terceira temporada de From, ou Origem. A terceira temporada começa 3 dias depois do que nós vimos o final da segunda. Tabitha acordando no hospital, o Boyd se recuperando depois de ir para as ruínas e quebrar aquela caixinha de música, Fátima ali se ajustando aos sintomas da gravidez e Julie, Marielle e Randall voltando para sua vida. O Jade, coitado, tentando fazer alguma coisa com a informação que ele tem de que o símbolo que ele vê desde que ele chegou na cidade é formado pelas raízes. E é engraçado fazer um paralelo aqui e que foi repetido ao final da terceira temporada e que provavelmente também será repetida na quarta. Então fica a dica, hein? No final de cada temporada nós temos aqui acontecimentos ocorrendo de forma paralela. Na primeira temporada, enquanto tivemos um final em que Tabitha quebrava o chão do porão, Boyd estava na floresta em busca de uma saída e Jean e Jade tentavam se comunicar através do rádio, ou seja, 3 acontecimentos importantes que dividiram o núcleo da série e ainda que culminaram no que nós vimos acontecer durante a segunda temporada. No final da segunda temporada também tivemos acontecimentos em paralelo. Tabitha tentando salvar as crianças no farol, o Boyd indo até as ruínas tentando fazer a música parar e Jade indo até os túneis tentando descobrir algo que pudesse salvar a Julie. Mais uma vez, 3 acontecimentos, 3 divisões e que ao longo da temporada vão se conectando e meio que resolvendo a própria história da série, exatamente como nós vimos acontecer ao longo da segunda temporada. E nesse início de terceira temporada isso ficou muito claro, com a Tabitha acordando ali em Camden, no estado do Maine, e tentando obter pistas ali de como retornar para a cidade ou então tirar as pessoas de lá. Enquanto na cidade nós vemos o Dean ali perturbado e tentando resgatar a esposa dele da floresta. E que ele acredita ainda estar no farol, como nós vimos ali no final da segunda temporada. Em paralelo a isso, nós temos as consequências do racionamento de comida, criando ali conflito entre as pessoas e com o Boyd e a dona tentando gerir essa crise. E no meio disso tudo ainda, nós temos a contradição do que seria o racionamento de comida, que é a Fátima tentando lidar com os enjoos relacionados à gravidez dela e que não consegue comer nada sem passar mal. Além de termos também o núcleo da Julie, do Randall e da Marielle se recuperando do que eu chamo do que a Marielle mesmo disse, e eu acho a melhor descrição, a violação mental que eles sofreram pela cidade, ao ficarem naquele estado de hipnose por conta das cigarras. E aqui a terceira temporada vai se desenrolar ao longo desses 3 eixos. A Tabitha, do lado de fora, foge do hospital por medo da polícia e de ser dada como louca se contasse a verdade. E nisso encontra o menino de branco na rua, o que nos dá a indicação de que as entidades não estão limitadas à cidade, ou então que estão diretamente conectadas às pessoas da cidade. E assim, primeiro, nós temos que admitir que nós descobrimos agora que o menino de branco tem o poder de tirar as pessoas de lá, já que ele tirou a Tabitha e não faz isso com os outros porque não quer. Ou melhor, porque tem outros planos que nós vamos ver aqui ao longo dessa terceira temporada. Ali ainda, Tabitha faz uma chamada super emotiva com a sua mãe. E isso nos dá o gatilho de que todas as pessoas lá na cidade, presas, possuem famílias e amigos que estão preocupados com eles. E se alguém pegasse essas investigações e começasse aqui a conectar esse sumiço, seria bem interessante, né? E a Tabitha teve a chance de iniciar esse processo, contando alguma coisa para alguém. Mas ao fugir dali, tirou essa hipótese
lápis e da mesa. E nós vamos ver que isso tem impacto no futuro. Ali ainda ela vai até uma igreja e conta superficialmente para um padre, e que até parece ser muito solícito ali em ajudar a Tabitha, mas ela é evasiva, conta as coisas ali que parecem tudo meio sem nexo. E ali na igreja ela descobre que dentro da lancheira tem o endereço do Victor, e que é a mesma cidade em que ela acordou, Camden, no estado do Maine. E se nós pesquisarmos a cidade no Wikipedia, por exemplo, descobrimos que a cidade tem cerca de 5.000 habitantes. O que significa que se ao menos a Tabitha contasse para o padre ou para qualquer pessoa o nome das pessoas que desapareceram e o que houve, pelo fato da cidade ser uma cidade tão pequena, em que normalmente as pessoas se conhecem pelo nome, ele poderia até conectar aqui as coisas, já que provavelmente ele saberia aqui sobre o sumiço do Victor e da própria Miranda, e quem sabe até de outras pessoas. Mas dali ela vai até a casa do Victor e conhece o Henry, o pai do Victor, e que após duvidar dela e ameaçar, acaba acreditando por ver que a Tabitha está tendo as mesmas visões que a Miranda, sua esposa, teve antes de desaparecer. Então leva ela até o quarto do Victor e da Heloise, onde vemos um pouquinho da história do crescimento do Victor e um pouco do que formou ele na pessoa que ele é agora na cidade. Por exemplo, olha que legal, o papel de parede que o quarto do Victor e da Heloise tinha uma faixa decorativa de pêssegos, e o que faz relação direta com o fato dele gostar de comer pêssegos, já que talvez isso fizesse ele lembrar e se sentir mais em casa. E inclusive decorou o caminhão com os rótulos das latas de pêssego, exatamente como era a decoração do quarto dele. Depois disso eles vão até o porão, onde vemos ali diversas pinturas que a Miranda fez dessas visões, e que estão totalmente ligadas ao que vemos na cidade, e de onde o Victor tirou a mania e o dom de pintar tudo aquilo que ele vê. E calma lá que nós faremos um vídeo especificamente dessas pinturas, tá bem? Já que na minha opinião as pinturas contam a história da cidade e do que acontece lá. Então conectarmos aqui as pinturas da Miranda com os desenhos do Victor e com as que vimos desenhadas nas paredes dos túneis quando o Victor e a Tabitha estavam lá embaixo é provavelmente boa parte da história que nós veremos na série. Depois disso ela descobre a árvore de garrafas no jardim da casa da Miranda e que foi a própria Miranda quem fez aquela árvore, quem decorou aquela árvore, e que ali ainda é só uma réplica da árvore original que ela fez num parque, e que foi nesse parque, nessa árvore, após uma viagem de ácido em casal ali, que as visões da Miranda começaram. Então a Tabitha pede pro Henry levar ela até lá. Ele leva e no caminho ela descobre a pulseira. A tal da pulseira. A mesma que ela fez pro Jim, ali no porta-luvas do carro do Henry. E ele diz que foi a Miranda quem fez para ele quando eles eram jovens. Isso faz com que a Tabitha fique confusa, achando que tudo aquilo é parte da ilusão que a cidade cria. E no meio da confusão, o carro deles bate e os dois ficam desacordados, acordando depois de um tempo numa ambulância, sendo socorridos. E que após andar um tempo numa estrada, para por causa de uma árvore caída. Ou seja, logo eles vão estar dentro da cidade. E aqui fica uma dúvida interessante. Se o Henry e a Tabitha não tivessem discutido, será que eles bateriam o carro da mesma forma? Será que eles conseguiriam chegar no outro parque e ver a outra árvore? Até onde foi o plano do menino de branco em mandar a Tabitha exatamente para a cidade do Victor? Será que o objetivo dele estava nela encontrar de fato o Henry e conhecer tudo o que a Miranda fez? Ou ela deveria ir além e ir até a árvore? Vamos falar disso um pouquinho mais à frente. Enquanto tudo isso acontece, na cidade, o sumiço da Tabitha cria mais problemas para a família dela, porque o Ethan tem tentado fugir para a floresta para procurar ela. E isso faz com que o Jim tome a decisão de ir ao resgate dela e com isso o Kenny vai junto, munidos ali de um talismã para estarem seguros durante a noite. E durante essa expedição eles encontram ali um vilarejo, um assentamento, com estátuas de madeira horrorosas que parecem estarem ali para proteger esse vilarejo, essa cidade. E decidem passar a noite ali, numa das cabanas. Durante a noite, eles ouvem alguma entidade diferente dos monstros e Jim decide retornar para a cidade e cuidar dos seus filhos. Já que é isso que Tabitha gostaria que ele fizesse, e que se morresse ali, os seus filhos ficariam sozinhos. E que é exatamente o que o Kenny já tinha previsto e tinha dito para o Boyd, justificando ele ir junto, se preocupando com isso, e foi por isso que ele foi ajudar o Jim, para se certificar de que ele voltaria vivo. E na manhã seguinte, antes de ir embora, o Jim descobre diversos legumes plantados na beira de um rio, e o que resolve um problema enorme da cidade, já que Boyd, Tian Shen e a dona
estão sofrendo desde o início da terceira temporada, descobrindo uma forma ali, tentando descobrir uma forma de alimentar aquele povo todo. Porque os legumes que não tinham sido destruídos por aquela tempestade no final da primeira temporada, agora estão podres, e a única forma deles existirem, deles se manterem ali, é comerem os animais. Mas para isso precisam de um plano para fazer com que esses animais durem o máximo possível até que eles possam colher de novo. Isso cria diversos problemas entre os moradores, ao ponto do Victor apontar uma arma para o Randall por estar roubando a alma, a cabritinha marota do Ethan. E ainda alguns dos moradores invadem a casa da Tian Shen para roubar o resto dos legumes que existiam. Portanto, essa comida vem bem a calhar, mas enquanto o Jin e o Kenny dormem ali naquelas cabanas, algo acontece na cidade. Os monstros, amigos, têm um plano e soltam os animais durante a noite para que eles fujam. Com isso, o Boyd e o Jade, que estão na delegacia, veem os animais soltos pela cidade e resolvem sair ali à noite para tentar resgatar eles. Assim como a Tian Shen e o Victor, e deixando o Ethan e a Julie em casa. E essa noite vai ser um terror. O Ethan resolve abrir a porta para salvar a alma, a cabritinha, e quase acaba perdendo a sua própria alma. Porque a monstra velhinha fascinada em crianças invade a casa deles e quase mata a Julie e o Ethan, que são salvos aqui primeiro pela Sarah, que convenientemente apareceu ali para ajudar, mas em seguida pelo Randall, que chama eles para se esconderem dentro do ônibus e assim ficarem seguros. O Victor e o Jade conseguem esconder ali algumas cabras e ovelhas dentro do bar. E apesar de uma vaca ter sido morta ali no processo, Boyd e a Tian Shen conseguem levar uma outra vaca para dentro do celeiro, se trancando ali na última hora e colocando um talismã na porta para proteger. Porém, já estavam 4 monstros dentro do celeiro, esperando ali pelo Boyd e pela Tian Shen, porque isso já fazia parte do plano dos monstros. Eles queriam eles ali, para o que um dos monstros mesmo diz, graças ao Boyd ter gritado na floresta, lá no final da segunda temporada, que eles não vão conseguir quebrar ele, eles decidiram testar isso e vão fazer da pior maneira possível, algemando o Boyd num pilar enquanto matam a Tian Shen na frente dele. E essa cena é assustadora e muito cruel, além de muito triste. Ou seja, mais do que quererem matar, eles querem quebrar o Boyd. E pelo visto vão tentar de tudo. No dia seguinte, o Jade sai do bar e vai até o celeiro para ver se Tian Shen e o Boyd estão bem. E chegando lá, encontra ela morta e ele preso, com a chave da algema no próprio bolso. Ali o Jade solta o Boyd e nós vemos aqui de novo uma cena emocionante dele pedindo desculpa para ela, se sentindo culpado pela morte dela. Enquanto a cidade toda descobre e lida ali com a morte da Tian Shen e com a perda da parte dos animais, o Jin e o Kenny retornam para a cidade anunciando super felizes que encontraram comida, mas acabam descobrindo sobre a morte da Tian Shen. E a reação do Kenny com a morte da mãe dele é muito emocionante. Cara, ele perdeu a família toda ali, é muito triste. O Jin se reencontra com a sua família e leva uma bronca da Julie, já que teve ali que ficar cuidando do Ethan enquanto o Jin estava fora, e que nisso eles quase morreram. E enquanto a cidade ali está em luto pela morte da Tian Shen, na casa colônia, o Eugene começa a ter visões com uma mulher ressecada de kimono. E a Fátima, cada vez mais desnutrida durante essa gravidez, começa a perder os seus dentes. E vai até a clínica onde a Marielle analisa e ajuda ela, e diz que ela precisa começar a comer alguma coisa. O Boyd e a Christie falam sobre o carro que está jogado naquela piscina, que é algo que eu sempre me perguntei de onde tinha saído. E é interessante como nessa terceira temporada eles vão começar ali a questionar coisas que são obviamente muito estranhas na cidade e que ao abordarem vão se tornar parte muito importante da história. Como o fato de existir uma placa de motel, existir uma piscina de motel, mas não existia um motel. Ou da delegacia estar dentro de uma estação de correio. Enfim, coisas que não parecem demonstrar aqui uma lógica, mas que representa que algo aconteceu naquela cidade em relação à sua estrutura e que nós vamos analisar mais a fundo logo, assim que nós falarmos sobre a cidade de From, e que, como eu vi ser comentado no Reddit, chamada de Fromville. Mas voltando, ao voltar para a casa da colônia, a Fátima se depara ali com legumes podres e sente um desejo e come aquilo como se fosse a sua comida preferida. E é legal salientar que numa entrevista que eu vi com os criadores da série, eles comentaram que aquilo ali eram muffins personalizados feitos pela produção da série. E o que me fez me sentir bem melhor depois de vê-la comendo por uma segunda vez. E nisso nós vemos uma aproximação da Tilly com a Fátima, que não só presencia ela comendo os legumes podres, mas como também partilha a sua experiência de lamber cascas de ovo durante a gravidez dos seus 4 filhos.
além de tentar ver o futuro da Fátima e do bebê dela através das cartas de tarô. Mas antes que ela conseguisse ver algo, a cidade ali intervém, fazendo com que um corvo impedisse se suicidando. Além disso, o Eugene, que olha só que curioso, desde que chegou, não tira aquela camiseta com um desenho de corvo no peito, começa a agir aqui de forma estranha e vendo a mulher ressecada de kimono por algo que parece ter relação e estar ligado ali de fato com a Fátima. E lá pelo episódio 3, enfim, o Boyd toma uma atitude que parecia aqui muito interessante, que daria uma grande emoção para a temporada. Tentar capturar um monstro, prendendo ele usando o talismã e dizendo que eles precisam começar a correr mais riscos, mas sendo dissuadido aqui pela Donna e pelo Ellis, que acham isso uma loucura. Mas e aí, vocês acham que essa lógica faz sentido? A ideia dele é que o talismã impede que os monstros arrebentem a porta e entrem num lugar. Então, se ele prender um monstro, por exemplo, dentro de uma casa e colocar o talismã na porta, será que o monstro consegue sair? Eu acho que se o Boyd tivesse de cabeça mais fria, ele ia lembrar que quando ele estava no celeiro, em que a Tian Shen morreu, ele mesmo colocou o talismã ali, fechando e prendendo a porta. E mesmo assim, os monstros conseguiram sair, deixando a porta fechada até que o Jade entrasse. Então, me parece aqui que não iria funcionar. Outro ponto que me chamou a atenção é que o telefone da casa do Dean voltou a tocar, e do outro lado uma voz se passando pelo Thomas, o filho morto do Dean e da Tabitha, que começou ali a provocar o Dean. Seria que a mesma entidade que falou com ele pelo rádio no final da primeira temporada? Vamos analisar isso mais adiante. Parte da comunidade ali vai buscar mais comida naquele vilarejo, naquele assentamento, que tem ali as estátuas de madeira, e com isso o Jade vai junto. E lá ele acaba encontrando 3 pedras vermelhas e tem a visão de um homem preso numa árvore com uma faca no olho. E depois esse mesmo cara bebendo sangue usando um crânio como uma taça. De volta na cidade, no ônibus, o Randall vê as cigarras e o Boyd flagra ele ali. E chega dizendo que quer passar a noite no ônibus para conseguir ali observar o comportamento dos monstros, planejando assim uma forma de capturar um deles. E lembra que eu comentei que os 3 acontecimentos do final da temporada começam a se conectar ao longo dos episódios? Nessa noite, o telefone da casa do Dean toca e uma voz se passando pelo Thomas avisa o Ethan que a Tabitha está numa ambulância e que ele precisa ir ajudar ela. Nisso, o Boyd e o Randall estão no ônibus e os monstros não aparecem ali para que eles possam observá-los, agindo de uma forma diferente do que normalmente eles fazem. Claro, essa noite é especial. Nessa noite, a ambulância em que nós vimos a Tabitha chega na cidade e o motorista para não atropelar ali um dos monstros que está fingindo deitado no chão. E ali, quando os socorristas descem, são atacados pelos monstros. A Tabitha, enlouquecida, tenta avisar a policial, mas é algemada na ambulância. E aí vemos o Boyd, o Randall e o Dean indo até lá. E lá eles encontram a Tabitha e o Henry. E o Randall volta até o ônibus para encontrar ferramentas ali para ajudarem a soltar a Tabitha. E quando ele volta, os monstros cercam ele ali e ele joga as ferramentas para o Boyd. E enquanto o Dean tenta soltar as algemas, o Boyd tenta encontrar a chave da ambulância. E ainda os monstros cercam ali o Randall, que está sendo atormentado agora também pelas cigarras. E nisso, um dos monstros aborda o Boyd e faz um trato com ele, dando a chave para ele em troca de ficarem com o Randall. A policial bondona, que abandonou a Tabitha e o Henry ali na ambulância e fugiu levando parte dos monstros atrás dela, chega na Casa Colônia e enquanto atira em tudo que vê pela frente, acaba acertando uma das moradoras, que acaba morrendo nessa noite e que depois vai atiçar o desejo e a fome da Fátima, ali por carne humana, ou pelo menos por sangue humano. O Boyd então abandona o Randall e foge com a ambulância com o Dean, a Tabitha e o Henry dentro para a Casa Colônia, onde todos ficam surpresos ali pela Tabitha estar de volta. E a policial tá ali também, e o Boyd, quando descobre que ela matou uma pessoa, fica louco com ela. E nessa noite também, a mulher ressecada de kimono pede ao Eugene para ajudar ela. E nessa noite ainda, os monstros provocam mais uma vez, deixando o Randall muito machucado em cima da ambulância na frente da Casa Colônia. Ou seja, mais um ato de provocar e tentar quebrar o Boyd. Afinal, foi ele quem concordou em trocar o Randall pela chave na ambulância e jogando na cara dele de que foi ele quem permitiu que acontecesse aquilo com o Randall. E um ponto vale muito destaque nessa temporada. Enfim, eles começaram a conversar. Se na primeira temporada nós víamos eles agindo ali de forma isolada, sem contarem um para o outro o que descobriam, aqui pelo menos eles começam a dividir essas informações. A Julie conta para o Ethan o que está acontecendo com ela. O Boyd conta que sabe o que aconteceu com o Jade
Jade nos túneis. A Julie, o Randall e a Marielle contam um pouquinho da experiência deles. O Jade conta o que tem visto para Chrissy e para o Kenny. O Victor contando para Sarah o que aconteceu no dia em que todos morreram. Eles começam a partilhar informações. E agora, com a Tabitha regressando para a cidade, as coisas vão começar ali a se encaixar. Ao ponto deles marcarem uma reunião ali na lanchonete para entenderem o que aconteceu com a Tabitha. E que no fim viram um misto de acusação por ela não ter conseguido fazer nada, não conseguir ter ajudado eles e nem contado nada para ninguém. E eu avisei sobre isso, né? Ok, ninguém ia acreditar nela, mas pelo menos ela teria tentado. Podia escrever uma carta e deixar numa delegacia. Qualquer tentativa ali seria válida. E se os 5 primeiros episódios mostraram como os acontecimentos do final da temporada começaram a se conectar, os 5 episódios finais foram para que eles compreendessem o que fazer com toda essa informação e de que forma interpretar ali o que eles já sabem. E que, como nós falamos já em vídeos anteriores, é a parte mais difícil. Assim como num quebra-cabeças, eles precisam conectar as peças certas ali para ver parte da imagem. E esse papel aqui fica na mão do Jade, da Tabitha e do Jim, que hesita num primeiro momento, mas depois aceita apoiar a Tabitha, se envolvendo de forma fundamental. Além disso, lembra que eu comentei que os finais de temporada se dividem aqui em 3 núcleos que geram acontecimentos e que esses acontecimentos é que vão desenvolver o início da próxima temporada? Aqui nós vemos esses acontecimentos começarem a se desdobrar. Vemos o Jim, a Tabitha e o Jade tentando descobrir ali respostas sobre a árvore de garrafa e os números que estão dentro das garrafas, enquanto vemos um outro núcleo se desenvolver em torno da gravidez da Fátima, que após a chegada da ambulância descobre que não tem um bebê dentro dela. Pelo menos que seja visível numa ecografia médica. Mas a Fátima acaba sendo cada vez mais consumida pelo ódio, que cresce dentro dela com que e estiver crescendo ali junto e desejando sangue e podridão. Numa dessas crises de ódio, ela acaba matando a Tilly, a velhinha gente boa que tentou ajudar ela a temporada inteira. Além disso, nessa segunda metade da temporada, nós vemos aqui o Victor se reconectando com o pai dele, em algumas cenas emocionantes e sendo o alívio da tensão de tudo aquilo que nós vemos nesse final de temporada. E trazendo ainda revelações importantíssimas, de que ele enterrou a sua mãe e do resto que ele achava ser a sua irmã. Mas olha só, hein, não nos deram certeza. Vocês repararam nisso? Isso ainda linkado ao fato do Victor dizer que a irmã dele se escondia muito bem, me dá a sensação de que ela pode não ter morrido mesmo. E ainda temos a Julie e o Randall começando a se conectar ali através dos seus traumas. E enquanto o Eugene acaba virando uma marionete da mulher ressecada de kimono. E enquanto o Boyd e o Ellis escondem a Fátima numa cabana para poderem ali resolver a morte da Tilly, tentando achar uma forma de safar a Fátima, o Eugene rapta ela, amando da mulher ressecada de kimono, e leva ela para o porão para que ela tenha o bebê ali, e dizendo que o bebê dela existe, só que não é dela, ou seja, é da cidade, meio que repetindo aqui o que a voz, se passando pelo Thomas, disse para o Jim no telefone, que os filhos dele não são mais dele. Tudo que está ali é de From. E ao longo da temporada ainda temos algumas coisas bem interessantes, como o fato do Dale, o cara chato, amigo da dona, que esfaqueou o Ellis na temporada passada, tenta entrar na árvore para sair da cidade e acaba emparedado dentro da piscina, numa das cenas aqui mais angustiantes da série, da descoberta da Tabitha, que sonhava com a cidade mesmo antes dela chegar lá, ainda quando era criança, vendo ali as pedras vermelhas que o Jade viu naquele vilarejo, do Victor descendo até os túneis com o pai, e verem lá embaixo os monstros, que um deles inclusive diz ao Victor que se ele continuar descendo lá, vão fazer ele ficar por lá, e ainda do próprio Randall sendo humanizado aqui pelo roteiro, e demonstrando que sente medo, e indo morar com a Chrissy e com a Marielle na clínica, além de quase tirar a própria vida usando o desfibrilador, sendo atormentado por aquele barulho constante das cigarras. Ainda tivemos o encontro do Victor com o menino de branco, que impediu que o Victor derrubasse a árvore de garrafas, dizendo para ele que tudo está mudando e que eles precisam descobrir sozinhos o que precisam fazer, e que provavelmente foi por isso que mandou a Tabitha até a casa do Victor. Uma nova tentativa, já que no passado ele tentou contar tudo pro Christopher e não funcionou. E o menino de branco aqui lembra cada vez mais um mestre dos magos, não acham? Agindo ali de maneiras misteriosas, mas nós vamos falar sobre isso no vídeo de teoria. E o final da temporada se desenha assim: mais 3 acontecimentos, o núcleo do Boyd, da dona e da Sarah, e companhia ali tentando salvar a Fátima, o núcleo do Jade, do Jim e da Tabitha, tentando desvendar ali os números que no fim são notas musicais, e Julie, que após ir até as ruínas e do nada ter uma convulsão ali enquanto sente que está nos mesmos túneis, no
mesmo dia em que o Victor e a mãe dela estavam, lá no final da primeira temporada, e ainda de descobrirmos que foi ela quem atirou a corda pro Boyd no início da segunda temporada. Enquanto ele estava lá na masmorra, acabamos por descobrir através do Ethan que a Julie é uma Storywalker, ou seja, ela tem a capacidade de andar por capítulos já contados da história, mas sem conseguir alterá-los, porque afinal, estes capítulos já foram contados, eles já aconteceram. E é engraçado como assim nas temporadas anteriores, esses três acontecimentos parecem não ter uma relação direta e acontecem em paralelo, enquanto estão ali se desenvolvendo. Por exemplo, o Jade, a Tabitha e o Dean não fazem ideia do que está acontecendo com a Fátima. E o mesmo acontece do lado oposto. Ninguém sabe o que o Jade, a Tabitha e o Dean estão fazendo. E a Julie, então, muito menos. E esse fim de temporada acontece enquanto nós vemos a Sarah arrancando a informação junto com o olho do Eldin de onde a Fátima está. O parto dela, que é feito pela mulher ressecada de kimono, e que pega o bebê e leva para os túneis abaixo do porão, e é seguida pelo Boyd, que resolve ir atrás e descobre que, na verdade, o bebê é o Sorriso Colgate, que ele mesmo havia matado na temporada passada, lá com as larvas. E descobrem que os monstros são os moradores originais dessa cidade, que sacrificaram as crianças que eles amavam pela vida eterna. Mas que essa vida eterna não significa que eles nunca morrem. Significa que quando eles morrem, eles renascem da mesma forma que o sorriso nasceu da Fátima. E por ironia do roteiro, o sorriso passou a ser sangue do Boyd, já que ele assumiu o corpo do bebê que a Fátima e o Ellis teriam. Ou seja, o sorriso agora é neto do Boyd. E fechando assim o primeiro acontecimento do final da terceira temporada. Seguindo o segundo acontecimento com o Jade tocando a música vinda dos papéis das garrafas, reativando a lembrança dele e da Tabitha, que é exatamente o que a palavra Ankui significava, lembrar. As crianças queriam que o Jade e a Tabitha lembrassem que eles faziam parte dos moradores originais da cidade e que são reencarnações deles, destinadas a salvar as crianças que foram sacrificadas pelos moradores originais, em troca da vida eterna para as pessoas em quem essas crianças mais confiavam. E que uma dessas crianças sacrificadas era exatamente filha da Tabitha e do Jade, numa vida passada, ou passada da passada da passada, já que não sabemos exatamente a quantas reencarnações isso aconteceu. Obviamente, o Dean ali, que não é de ferro, fica abalado ao saber que a sua esposa já foi esposa do Jade em outra vida, e com isso sai ali a esmo. Ele sai andando pela floresta e aí então nós temos o terceiro acontecimento, que é acionado quando o Dean ouve a Julie gritando por ele, perto do motorhome em que eles chegaram na cidade. Só que quando ele vê, não é a Julie que ele viu hoje logo mais cedo, e sim uma Julie de cabelo curto, com arranhões no rosto, uma Julie do futuro, a Storywalker que vem impedir que algo aconteça, mesmo depois de nós sabermos que ela não tem a capacidade de mudar a história. E para ela, que é do futuro, aquilo já é passado. Ela vê o Dean e pede para ele correr, mas o Dean em choque não corre, e nisso nós vemos uma figura nova, um homem de roupa amarela, de dentes sujos, igual à pintura da Miranda, que se aproxima do Dean empurrando a Julie para longe, dizendo que o Jade sabe tocar mesmo, demonstrando que ele sabe o que aconteceu agora há pouco, dizendo ainda que isso não precisava acontecer e que o conhecimento tem um custo. E termina dizendo que avisou o Dean que a esposa dele não devia ter cavado aquele buraco, arrancando a garganta do Dean na frente da Julie, matando ele. Terminando assim a terceira temporada com um baita cliffhanger, como nós já estamos habituados com From, né? E é interessante como nós vemos as coisas enfim se resolvendo. O Jade descobrindo o que significa aquele símbolo que ele vê desde a primeira temporada e que é a esperança das crianças que se tornou as raízes, que se tornou a árvore mágica, que o menino de branco pediu para o Victor não derrubar, que a Tabitha encontrou a pulseira no porta-luvas do carro do Henry exatamente porque ela faz a mesma pulseira com o mesmo erro nas diferentes encarnações. E para mim, uma das principais revelações da temporada é a existência de um looping temporal, no caso da Julie, que foi responsável por jogar a corda para o Boyd nas masmorras. E se pensarmos que somente após ela ter sido possuída pelas cigarras foi que ela se sentiu diferente e que com isso foi atraída para as ruínas por trazerem para ela aquela sensação de silêncio que ela nunca mais sentiu depois do final da segunda temporada, então ela jogando a corda pro Boyd permitiu que ele subisse e encontrasse o Martin, que foi quem passou para ele as larvas. Com isso ele matou o Sorriso passando as larvas pro Sorriso, e daí que elas viraram cigarras que atacou a Julie, o Randall e a Marielle, e que permitiu que ela tivesse essa condição, ou seja, graças a ela ter jogado a corda, ela pôde jogar a corda. E se nos apresentaram isso, provavelmente veremos outros loopings acontecendo na série.
série. Mas isso é um tema para outro vídeo de teoria. Além disso, como eu comentei, que cada final de temporada possui ali 3 acontecimentos que dão o start para aquilo que nós vamos ver na temporada seguinte, eu acredito aqui que o 3 tenha mais representação. A série foi criada pelo John Griffin, mas ela é encabeçada também pelo Jeff Pinkner e pelo Jack Bender, que inclusive foi quem dirigiu grande parte dos episódios, ou seja, 3 pessoas. E ainda, na minha opinião, para analisarmos bem a série, nós temos que separar aqui em 3 itens, 3 etapas. Primeiro, as entidades conhecidas, e que podemos representar aqui pelo menino de branco, pelo homem de amarelo e pela mulher ressecada de kimono, e que parecem estar jogando ali uma espécie de jogo e seguindo regras que nós desconhecemos. Segundo, nós precisamos analisar a cidade, que seria aqui então o tabuleiro onde esse jogo é jogado, e que possui diversas divisões interessantes, e que começamos a explorar cada vez mais a cada temporada, como a floresta, o assentamento, o farol, as casas, o motel, etc. E terceiro, então nós precisaremos analisar as peças desse jogo, que são as criaturas, os animais, os insetos e principalmente os habitantes, tanto os atuais, os do passado e até mesmo prever aqui os do futuro. E é seguindo esses 3 itens, esses 3 fatores que nós vamos começar a analisar a série. E pelas entrevistas que eu acompanhei com os 3 cabeças da série, fica claro que eles até podem ter usado aqui referências existentes. Como vi em alguns vídeos falarem sobre o Rei de Amarelo, e que faz bastante sentido e tem bastante coisa que dá para pensar dali. Ou então da mitologia nórdica relacionada aqui às imagens, às inscrições que nós vemos ali nos talismãs. Mas pelo que eu percebi dessas entrevistas, o John Griffin e o Jeff Pinkner parecem ter criado ali a sua própria mitologia, e que pode sim beber dessas outras referências, mas com certeza não vão explicar a série de uma forma separada e comparando com uma fonte só de base. Mas aqui nós vamos analisar tudo para tentar entender aqui realmente o que eles estão nos contando. E agora então eu quero falar sobre o Homem de Bandana Vermelha, e que de certa forma gerou a tua curiosidade e te trouxe também para assistir esse vídeo até aqui. Mas para isso eu vou voltar um pouquinho. Analisar a Ruptura foi praticamente um TCC, e posso dizer que isso até mudou um pouco a minha forma de assistir os filmes e as séries, procurando dicas e pistas em cada frame do que aparecia, tudo para ajudar a solucionar os mistérios daquela história principal. E isso veio acompanhado de alguns aprendizados, como por exemplo aqui identificar e separar o que é útil do que é inútil, do que é encheção de linguiça de alguma forma. E por exemplo, nos diálogos isso é muito nítido. Enquanto aqui em From nós vemos a moça de casaco azul, lá da Casa Colônia, ganhando mais espaço como figurante, embora isso até pareça dar aqui a impressão de que ela tem um espaço um pouco maior na história, na verdade é pura distração. Eles não podem rechear a série só com coisas que respondam às questões e os mistérios que nós precisamos entender, e portanto fazem isso para nos distrair das respostas corretas, disfarçando a verdade como um mágico aqui distrai o seu público do que é o verdadeiro truque. E é aí que eu preciso falar sobre o Homem de Bandana Vermelha. Provavelmente você não lembra dele. E mesmo que tenha visto e tenha prestado atenção nele, talvez não acredita que ele tenha qualquer importância para a história principal, sendo ali só um figurante. E ao assistir o primeiro episódio da 3ª temporada, eu não pude deixar de notar que ele aparece na cena em que a Tabitha foge do hospital e encontra o menino de branco na rua, enquanto a Tabitha está ali andando pelas ruas, pela cidade de Camden. Só que esse figurante ele é visto em mais de um momento, inclusive de forma que não faria sentido lógico na cena. Mas o que isso significa? No início fiquei curioso e até cheguei aqui a cogitar que tivesse alguma importância para a cena, que talvez aquilo ali fosse uma simulação e a Tabitha estivesse ainda mesmo presa na cidade. Então, na cena seguinte, em que a Tabitha pede para as meninas ali para poder fazer uma ligação usando o telefone delas e faz a chamada para sua mãe, eu reparei também em outros 2 figurantes, um segurando um buquê de flores e o outro com uma camisa rosa. E o comportamento deles nessas cenas é meio absurdo, andando para lá e para cá e aparecendo ali em cortes seguidos. E o que me levou a chegar à seguinte conclusão: muitas vezes nós ficamos obcecados em analisar tudo, os mínimos detalhes, e encontrar uma resposta para cada mistério, e isso é natural. Queremos entender o que eles estão nos mostrando e o que cada coisa significa. Porém, em uma série que bebe muito dos mistérios do que foi Lost, por exemplo, algumas coisas podem não ter significado, ou mesmo representação, e podem aqui estar só sendo uma distração. E eu cruzo isso com um dos pontos que eu vi na entrevista
entrevista do Jack Bender, e que é uma questão que eu mesmo tinha pontuado aqui como uma informação que poderia ser importante, que é o fato da quantidade de monstros que nós vemos na primeira, segunda e terceira temporada mudarem ao longo da série, e que durante o renascimento do sorriso no final da terceira temporada só aparecem ali alguns. Por exemplo, no ataque dos monstros na Casa Colônia, lá na primeira temporada, nós vimos monstros que nós nunca mais vimos em outros momentos. E isso foi questionado ao Jack Bender e a resposta dele me surpreendeu. Ele meio que diz que muitas vezes os figurantes que são utilizados como monstros não têm disponibilidade em agenda. Então eles usam os monstros que eles conseguem, que eles podem utilizar. E isso me deixou um pouco chocado, porque muitas vezes tem inúmeras teorias relacionadas à quantidade de monstros e a quais são os monstros que nós vemos ali, mas provavelmente somente os principais vão ter um papel de desenvolvimento no que é a história. Os outros estão ali para cumprir tabela. E é o mesmo caso que nós vemos aqui com o figurante de bandana vermelha. E também com o figurante do buquê de flores e com aquele de camisa rosa. Eles não estão ali desempenhando e desenvolvendo um papel primordial para a história. Estão só enchendo a tela enquanto algo importante acontece. Então o que eles fazem não é tão relevante. Isso me trouxe a conclusão e o medo de que From pode não nos dar a resposta para tudo o que eles estão mostrando. E que algumas das respostas que eles derem podem nem sequer fazer tanto sentido, já que eles não parecem estar tão preocupados em deixar a história completamente perfeita e se contentam se resolverem ali as questões principais. Mas ao mesmo tempo, isso não nos impede de tentar descobrir todos os mistérios e todos os detalhes. E depois comparar de fato com o que eles vão apresentar. E pode confiar que nós vamos tentar. E antes de fechar a análise, eu quero fazer aqui um comentário sobre o nosso recém-falecido Jim, e que na minha opinião foi um personagem injustiçado nessas duas últimas temporadas. Apresentado lá na primeira temporada como um personagem excelente, eu confesso que tinha muita esperança dele ter aqui um futuro muito legal na série, e sendo aqui a fonte que nos daria muitas respostas. Mas infelizmente ele pagou o preço pelo conhecimento, e eu espero que ele esteja revivendo os bons momentos antes de tudo isso acontecer, assim como ele tinha dito lá naquela cena do motorhome. Sendo aqui o primeiro amor do Mark Scout antes dele se tornar um professor da Universidade de Gans, ou então entrando para um clube que nós não podemos falar nada sobre ele. Mas no geral, eu adorei a temporada. Das 3 temporadas, eu acho que essa foi a que nos trouxe mais respostas e que cruzou muita informação para criar a expectativa do que nós veríamos na 4ª temporada. Então continua acompanhando conosco aqui as teorias e as análises, que nós vamos tentar desvendar tudo que nós iremos ver na 4ª temporada. E comente aqui embaixo quais são as suas principais teorias para a 4ª temporada e se você gostou do final da 3ª. E se gostou desse vídeo, não esquece de deixar o like e clicar na opção de hypar para que esse vídeo chegue a mais pessoas. E se você não tinha visto nada disso, meu amigo, agora você viu comigo.